Muito boa noite a todos vocês que se encontram aqui na igreja, a vocês que nos assistam juntamente com a sua família, nesta noite festiva que estamos próximos à chegada do Natal. Que o Espírito realmente do Natal esteja entre nós, que nós sabemos que com o nascimento de Jesus é o renascimento em nossas vidas. E nós vamos começar a louvar nesse culto, cantando o hino número 89, Natal, Feliz Natal. Vocês imaginam que noite gloriosa que foi aquela, e como a cidade de Belém se transformou naquela noite. É isso que nós vamos cantar agora, continuando o nosso louvor. Belém, bendita és. Enquanto
Vamos cantar agora o hino de número 91, Ó Noite Santa. Agora, todos juntos, em pé, vamos cantar o hino de número 300, Tempo de Ser Santo. Tempo de ser santo, tu
Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Agora nós vamos ouvir a Santa Palavra, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Agora nós teremos a oportunidade de adorar o Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Neste momento de oração, você também, de adoração e oração, também você tem a oportunidade de devolver a Deus por meio da chave Pix que estará na tela. Que todos possamos, pela graça de Deus, ser gratos por todas as bênçãos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração
aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para uma oração. Grandioso Pai, amoroso Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que derramastes em nós em todos os momentos e ao decorrer deste ano também, ó Pai. Teus filhos estão trazendo a Ti os seus dízimos, as suas ofertas, em gratidão àquilo que Tu tem feito para cada um de nós. Fica conosco, ó Pai, em todos os momentos, nos mostrando a direção, o caminho correto que devemos estar e que ser guiados por Ti. Usa-nos como Teus discípulos e esteja conosco neste culto, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quero cumprimentar você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui na igreja conosco. Deus seja louvado por esta noite, uma noite de celebração, uma noite de alegria, uma noite de esperança, uma noite em que nós nos lembramos de um acontecimento extraordinário, o maior de todos, que foi o momento em que o Senhor Jesus Cristo passou a fazer parte da nossa história. Eu queria dizer a você que está nos assistindo que você é muito bem-vindo aqui conosco também, você que está com a sua família, comemorando o Natal em casa, ou mesmo você que está sozinho. Talvez você não tenha tido a oportunidade de reunir a família, talvez você esteja sozinho em casa, mas eu quero dizer que você não está de fato sozinho, porque o Senhor está com você, os anjos de Deus estão com você, e nós estamos com você também neste momento. Então seja muito bem-vindo, você que também está nos assistindo. Eu queria começar a reflexão desta noite apresentando para você uma pergunta, e eu queria dizer para você que o caminho que nós vamos percorrer na reflexão desta noite é um caminho um pouco diferente. Talvez você se pergunte ao longo desta mensagem o que ela tem a ver com Natal. Mas eu peço a sua paciência, porque no final você vai entender o que essa mensagem tem a ver com o Natal. Então nós vamos colocar aqui na tela, vou pedir a ajuda do pessoal ali do som. O tema, a princípio, que foi dado aqui é Deus e o tempo. E a informação que eu quero colocar aqui na tela, próximo slide. Acho que não está funcionando aqui. Primeiro, antes de apresentar a informação que eu vou colocar ali, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 é o texto que nós geralmente utilizamos para conversar biblicamente a respeito do tempo. E, geralmente, quando nós falamos sobre o tempo, de acordo com a Bíblia, nós usamos como ponto de partida esse texto de Eclesiastes. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que a Bíblia apresenta aqui não é exatamente uma definição de tempo, mas é uma verdade muito interessante a respeito do tempo. Deus define tempo para todas as coisas. É provável que nos dias corridos de hoje você se sinta mais ou menos assim. Você tem 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para resolver, e você sente que o dia de 24 horas é pouco. Você vive correndo para cima e para baixo e o tempo parece que não é suficiente para você resolver tudo que tem que resolver. E às vezes nós nos sentimos mais ou menos como a propaganda daquele banco que sugere que o dia deveria ter 30 horas. Você também sente que o seu dia de 24 horas é pouco, que o seu dia deveria ter 30 horas. De fato, o tempo, ele nos parece pouco, nos parece faltar às vezes. E o tempo inteiro nós estamos dizendo que nos falta tempo. Mas, afinal de contas, o que é tempo? O que é o tempo? A gente fala o tempo inteiro que nós estamos sem tempo, nós precisamos de tempo, mas, afinal de contas, o que é o tempo? Se você
nesse momento está tendo alguma dificuldade para definir o que seja o tempo, não se preocupe, porque essa é uma das perguntas mais misteriosas da humanidade, de todos os tempos. Um dos grandes mistérios da humanidade. Muita gente já refletiu sobre isso, muita gente já pensou sobre isso e não chegou a uma resposta conclusiva. Grosso modo, simplificando ao extremo, nós poderíamos dizer que tempo é o intervalo entre dois acontecimentos. Então, suponhamos que você tenha tido ontem, no sábado, um almoço em família muito gostoso, ou mesmo hoje, né? E você passou o dia acumulando louça na pia e no final do dia você ficou com preguiça de lavar a louça. Então você foi dormir com a louça na pia. Só que quando você estava lá no quarto, você começou a ouvir uma goteira chata, irritante. Uma gotinha caindo e depois outra gotinha caindo na sequência e mais outra. Exatamente no mesmo intervalo entre uma e outra. E aquele gotejamento exatamente igual, exatamente intervalado, te irrita de tal maneira que você precisa se levantar e desligar a torneira, fechar a torneira. O tempo, grosso modo, é esse intervalo entre um acontecimento e outro acontecimento. Isso se reproduz em escala macro, em escala cósmica, por meio do movimento dos planetas. Nós sabemos que a Terra ela tem basicamente dois movimentos, o de rotação e o de translação, o movimento ao redor de si mesma e o movimento ao redor do Sol. O movimento em torno dela mesma gera os dias e o movimento, o intervalo entre um movimento, entre uma volta e outra ao redor do Sol gera os anos. Isso também pode ser visto nas fases da Lua e assim por diante. Mesmo assim, essa definição de tempo ela é muito simplória. E nós sabemos que o tempo é muito mais profundo do que isso. Para você ter uma ideia, muitos anos atrás, desde o tempo dos gregos, dos filósofos gregos, lá na Grécia Antiga, até o tempo do grande cientista Isaac Newton, o senso comum dizia que o tempo ele é linear, ou seja, o tempo nunca muda, o tempo tem sempre o mesmo valor. O tempo tem o mesmo valor aqui na Terra, o mesmo valor na Lua, o mesmo valor em outras galáxias, independentemente de qualquer fator. Mas, no começo do século XX, apareceu esse camarada aqui, que você conhece muito bem, Albert Einstein, um dos maiores cérebros de todos os tempos. E esse físico, com seus estudos, com a sua teoria, sua famosa teoria da relatividade, ele comprovou uma coisa extraordinária a respeito do tempo. Ele comprovou que o tempo não é invariável, não é algo absoluto, como acreditavam os antigos gregos e até aos dias de Isaac Newton. Ele comprovou que, na verdade, o tempo tem um comportamento aleatório. O tempo pode variar de acordo com uma série de coisas. Aí você, nesse momento, deve estar perguntando, pastor, você, nesta noite de Natal, em vez de falar de Jesus, está nos dando uma aula de física? E eu, novamente, peço a sua paciência. Daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar e o que tudo isso tem a ver com o Natal. Mas perceba, nesse momento, então, descobriu-se que o tempo, ele é algo que vai muito além daquilo que a gente imagina. E para ilustrar na prática a teoria da relatividade, eu queria colocar para você aqui um exemplo, na verdade um experimento mental. Aqui são as fotos de dois irmãos gêmeos que coincidentemente se casaram com duas irmãs gêmeas. Imagina o problema que isso pode dar, né? Mas é um fato, eles se casaram com duas irmãs gêmeas. E o experimento mental que eu queria fazer com você é o seguinte: imagine que um desses irmãos, vamos tomar esse irmão deste lado aqui, um desses irmãos, ele embarque em um foguete que vai viajar pelo espaço à velocidade da luz.
velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Olha que coisa extraordinária. Você estala o seu dedo e a luz já viajou 300 mil quilômetros. É algo assombroso. Não existe nenhum foguete que viaje a essa velocidade. Portanto, o experimento mental que nós estamos fazendo é apenas uma suposição, apenas uma hipótese. Então, esse irmão gêmeo, ele embarca, e ele vai ficar 5 anos viajando pelo universo a bordo dessa espaçonave, viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E o outro irmão ficou aqui na Terra. Agora imagine que depois de 5 anos, esse irmão que viajou pelo universo à velocidade da luz, ele volte. E ele está morrendo de saudade do seu irmão, e ele vai reencontrar o seu irmão. E quando ele se reencontra com o seu irmão, ele toma um susto, porque ele percebe que o seu irmão que ficou aqui na Terra, ele já não tem mais a mesma idade que ele. Na verdade, agora o seu irmão gêmeo tem idade suficiente para ser o seu pai. Mas como assim? Exatamente. Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, ele comprovou que o tempo, ele se dilata dependendo da velocidade das coisas. Então, dentro desse foguete, em relação à Terra, o tempo passou muito mais devagar do que aqui no nosso velho planeta, apesar de que lá dentro do foguete ele nem percebeu. De fato, é algo assombroso. O tempo é algo que a gente tem dificuldade de compreender, de entender. Próximo slide. Em resumo, o que Albert Einstein descobriu é que o tempo não existe sem a matéria, sem as coisas, sem os objetos. O tempo, para existir, ele precisa das coisas, dos objetos. Não existe tempo sem matéria. Isso nos leva a uma pergunta. Se o tempo ele depende da matéria para existir, então, antes de haver matéria, antes de Deus criar todas as coisas, o que é que havia? Existia tempo? Na verdade, não havia tempo. E aqui nesse momento, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa que antes de Deus criar todas as coisas, nem mesmo havia tempo, e na verdade nem faz sentido você falar de um antes, uma vez que não havia tempo. A nossa mente, ela dá uma bugada, e ela fica mais ou menos como o Windows, quando dava aquela bugada, as versões antigas do Windows, porque a nossa cabeça é muito pequena para entender a grandiosidade daquilo que Deus criou. Você consegue imaginar que antes de Deus criar todas as coisas, não havia absolutamente nada, nem mesmo o tempo. E o tempo é algo tão assombroso assim, porque nós vivemos imersos nele. Nós não conseguimos entendê-lo porque nós nos movemos no tempo, nós vivemos no tempo, nós respiramos no tempo, nós nascemos, vivemos e morremos imersos no tempo. Se você tivesse a oportunidade de chegar para um peixe e conversar com esse peixe e questionar esse peixe a respeito da água que o envolve, é provável que ele não soubesse te dar muita informação a respeito da água. É capaz de que ele nem mesmo soubesse da existência da água. Afinal de contas, o peixe está imerso naquilo, ele não sabe o que é viver fora da água. Da mesma forma, nós não sabemos o que é viver fora do tempo. Agora, finalmente, chegamos à Bíblia. Ainda não chegamos à relação disso tudo com o Natal, mas chegamos finalmente ao ponto em que tudo isso que eu mencionei tem que ver com a Bíblia. A Bíblia, ela tem muitas declarações a respeito dessa coisa profunda e assombrosa chamada tempo. E eu quero colocar aqui na tela alguns versículos da palavra de Deus que falam a respeito do tempo, especialmente da relação entre Deus e o tempo. Por exemplo, Isaías capítulo 57, verso 15, diz que Deus habita a eternidade.
E a eternidade na Bíblia é algo extraordinário, é como se fosse um tempo sem começo e sem fim. E a nossa cabeça tem dificuldade para entender isso, porque para nós todas as coisas elas começaram a partir de um ponto. Nós até conseguimos imaginar um tempo que não tenha fim, mas é muito complicado imaginar um tempo que não tenha tido um começo. No entanto, a Bíblia diz que Deus habita a eternidade. É dito também no Salmo 90 que Deus existe de eternidade a eternidade, ou seja, de um tempo sem fim a outro tempo sem fim. A palavra de Deus também diz que é impossível calcular a idade do Senhor. Em Jó capítulo 36, verso 26, é dito que Deus é o Rei eterno e imortal. Ele vive pelos séculos dos séculos. Para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entende por que, às vezes, nós ficamos ansiosos para que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas como nós vimos no começo, Deus tem um tempo determinado para tudo. O relógio de Deus não funciona exatamente no compasso do nosso relógio. O relógio de Deus é muito superior ao nosso, e Deus sabe o tempo exato para todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus está de uma extremidade à outra do tempo, se é que nós podemos falar em extremidades, uma vez que a Bíblia fala que Deus é eterno. Não somente o Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo partilham desse atributo. A Trindade é eterna. Existe uma discussão na teologia e na filosofia muito interessante. Existe um grupo de pensadores que dizem que Deus, Ele existe dentro do tempo. Esse grupo de pensadores defende a chamada temporalidade de Deus. Mas existe um outro grupo de pensadores que fala que Deus, na verdade, existe fora do tempo. Deus não habita no tempo do homem. Deus vive numa outra esfera de tempo ou de existência. E Ele não interage, portanto, com o tempo do homem. Esse grupo de pensadores defende a atemporalidade. Qual dessas duas posições é a correta? Na verdade, a Bíblia não dá detalhes a respeito disso. Mas nós podemos pensar que a visão mais coerente, na verdade, é uma mescla das duas coisas. Deus é muito mais superior, Deus é muito superior, muito acima do nosso tempo e do nosso espaço. Entretanto, Deus, Ele entra no nosso tempo, no nosso espaço, para interagir conosco. Portanto, as duas coisas podem ser realidade. É o conceito de eternidade. Mas se até o momento você não entendeu muita coisa daquilo que eu falei, não se preocupe, porque de fato tudo isso é um mistério. E quando nós lidamos com mistérios, a melhor passagem bíblica é essa, Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, enquanto aquelas que Ele decidiu revelar pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, um dia nós vamos entender. Um dia nós vamos entender. Mas agora vem a pergunta mais importante. O que realmente importa? O que tudo isso tem que ver com a minha vida, com a sua vida que está aí na sua casa, que está aqui na igreja, numa noite de Natal, assistindo a essa mensagem? De que maneira isso afeta a minha vida? De que maneira isso transforma a minha vida? Eu queria lembrar com você uma história que eu já contei algumas vezes. Essa história deste homem de laranja aqui, chamado Fernando Braga da Costa. Você se lembra, se já me ouviu contando essa história, que esse homem, na verdade, não é um varredor de ruas, como consta ali na foto, mas, na verdade, esse homem é um doutor em psicologia. Ele é um professor universitário. E esse doutor Fernando Braga da Costa, ele se tornou famoso porque no tempo em que ele era um estudante,
fazendo ali o seu mestrado, depois o seu doutorado, ele precisava comprovar uma hipótese que ele tinha, que era a hipótese de que para a sociedade algumas pessoas são invisíveis. E como ele fez isso? Ele arrumou um emprego de gari, de varredor de ruas, dentro do campus universitário da USP, na Universidade de São Paulo. E ali, por alguns anos, Fernando Braga da Costa, ele ficou varrendo as ruas, trabalhando, convivendo, dia e noite, com aqueles homens de vida sofrida, aqueles homens de uma realidade totalmente diferente da sua, e ele passou a entender os dilemas daquelas pessoas. Ele até menciona que era muito curioso ver alguns professores que lá dentro do campus da USP o cumprimentavam, eram gentis com ele. Depois, esses mesmos professores passavam por ele vestido de gari e não davam a mínima para ele. Na verdade, muitas vezes o desprezavam. E ali ele comprovou que, de fato, para a sociedade, algumas pessoas são invisíveis. Quando eu li a história de Fernando Braga da Costa, muitos anos atrás, foi inevitável associá-la a uma outra história. A história de alguém que também desceu ao nosso nível e entrou na nossa realidade para conhecer a nossa realidade, para entender a nossa realidade e, melhor, para nos tirar da nossa realidade sofrida, nossa realidade de dores e nos elevar à sua realidade. Esse é o momento da história, esse é o momento em que Jesus Cristo, o Deus que está acima do tempo e do espaço, o Deus que habita na eternidade, o Deus que vive de eternidade a eternidade, ele entra na nossa história, ele entra no nosso tempo, ele se torna extremamente temporal, ele se reduz, o Deus infinito se reduz a uma partícula no ventre de uma mulher e nasce como um de nós. E é justamente essa ocasião que nós estamos celebrando nesta noite, o Natal. Jesus Cristo entra em nossa história para transformar essa história. E o Deus que habita a eternidade passa a habitar também, que habita além do nosso tempo e do nosso espaço, passa a habitar também o nosso tempo e o nosso espaço, e se comunicar face a face conosco. Existe um versículo muito conhecido em Êxodo, capítulo 25, verso 8, em que é dito que Deus ordenou aos israelitas: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Veja o desejo de Deus de ter um encontro com o ser humano, no tempo e no espaço. Deus também ordenou a construção de um templo, e quando aquele templo foi construído, inaugurado pelo rei Salomão, Salomão fez a seguinte oração: de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, nem mesmo o universo inteiro é capaz de conter a presença de Deus. Mesmo assim, Deus, novamente eu repito, Ele entrou em nossa história, Ele se limitou a viver num templo, a se fazer presente no meio do seu povo, porque Ele queria ter um encontro com o seu povo. E hoje, de acordo com a revelação do Novo Testamento, Deus habita em nós, por meio do Espírito Santo. E todos os dias nós podemos ter um encontro com Deus, a qualquer momento, em qualquer lugar, quando nós nos ajoelhamos para orar, quando nós nos ajoelhamos para buscá-lo. E essa experiência com Deus, todos os dias, ela atinge o seu clímax em um dia da semana, o sábado, o Santo Sábado, que é outra maneira pela qual Deus utiliza o tempo para se encontrar com o ser humano.
Existe um rabino muito conhecido que diz que o sábado é o santuário ou o palácio de Deus no templo. Esse santuário, esse palácio de Deus, ele é extraordinário porque ele é universal, imaterial e todo abarcante. Qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer classe econômica, de qualquer nacionalidade, em qualquer momento, aliás, em qualquer época, pode ter acesso a esse santuário no tempo que é o sábado, que é o clímax da nossa experiência diária com Deus. O resumo de tudo o que nós conversamos até aqui é que esse Deus maravilhoso, que existe de eternidade a eternidade, esse Deus maravilhoso que interage conosco no tempo e no espaço, esse Deus maravilhoso que adentrou a nossa história no dia do Natal e desde então, para transformar a nossa história, esse Deus quer ter um encontro conosco todos os dias. E essa ocasião de Natal é uma linda oportunidade, também o Ano Novo, para que você reflita, para que nós reflitamos em quanto tempo nós temos investido com o Senhor. Ao longo desse ano que passou, deste ano que já se vai, quanto tempo você gastou, você investiu aos pés do Salvador, tendo esse encontro com Deus diário no tempo e no espaço? Quanto tempo você gastou? Quanto tempo você investiu? Por que não fazer um propósito com o Senhor para que o novo ano que logo começará seja um ano em que você dedique mais tempo em oração, em conversa com o Senhor, em comunhão com Ele, em busca da sua palavra? E eu queria terminar essa reflexão com duas breves histórias. Dizem que havia um pastor muito dedicado, muito consagrado a Deus, e esse pastor, ele orava, ele jejuava, ele buscava a Deus por meio da sua palavra, e diz essa história, essa alegoria, na verdade, que o diabo estava incomodado com aquele pastor. O inimigo estava querendo destruir, derrubar aquele pastor e não conseguia. Então, diz a alegoria que Satanás reuniu seus demônios e ordenou que eles atacassem aquele pastor com todos os tipos de tentação. Tentação da sensualidade, da avareza, do dinheiro, a tentação do egoísmo, da vaidade e várias outras tentações. Mas, quando aqueles demônios foram tentar aquele pastor e ele percebeu a tentação se aproximando, ele reforçou a sua oração, buscou mais ao Senhor, se fortaleceu espiritualmente e o inimigo não conseguiu derrotá-lo. Os demônios estavam frustrados, até que um dia aqueles demônios que foram enviados para tentar aquele pastor, encontraram um demônio mais velho, que estava vindo na direção contrária. E aquele demônio mais velho viu a tristeza no rosto daqueles demônios mais novos e perguntou: por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo? E eles explicaram que haviam tentado derrubar aquele pastor e não haviam conseguido. Eles estavam frustrados. Então aquele demônio mais antigo falou: deixem comigo, eu resolvo o problema. E ele foi tentar aquele pastor e conseguiu derrubar aquele pastor. Aqueles demônios mais novos ficaram impressionados com aquilo e perguntaram: como é que você conseguiu? Como é que você fez para derrubar aquele pastor? Nós tentamos e não conseguimos. E o demônio mais antigo disse: foi fácil. O que eu tive que fazer foi tirar totalmente o tempo daquele pastor. Eu inventei um monte de reuniões, um monte de compromissos acessórios, periféricos, não essenciais, um monte de problemas para que ele resolvesse, enchia a agenda dele com uma série de compromissos dos quais ele não precisava de fato, de modo que ele já não tinha mais tempo para ler a Bíblia, já não tinha mais tempo para orar, já não tinha mais tempo para jejuar e para buscar a presença de Deus. Em pouco tempo, eu dei uma rasteira e ele caiu.
O diabo sabe que quando nós deixamos de priorizar o nosso tempo com Deus, nós nos tornamos frágeis. E a última ilustração desta noite, um grupo de seminaristas estava fazendo uma prova de teologia, naturalmente, e o tema daquela prova era muito pontual. O professor havia pedido o seguinte, era apenas uma questão, uma única pergunta, um único enunciado. O enunciado dizia o seguinte: escreva tudo o que você sabe a respeito de Deus e tudo o que você sabe a respeito de Satanás. E deu 60 minutos para que aqueles alunos escrevessem. E eles começaram a escrever, e um daqueles alunos, empolgado com aquela oportunidade, começou a escrever tudo o que ele sabia a respeito de Deus. As maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os atributos de Deus, as bênçãos de Deus, tudo o que ele sabia a respeito do Senhor. Ele foi colocando ali no papel, escrevendo, e conforme ele olhava para o relógio, o tempo passava, até que ele escreveu tanto, que olhou para o relógio e só faltava 1 minuto. Já se haviam passado 59 minutos. E ele estava desesperado, porque ele não havia escrito nada sobre o diabo ainda. O tempo dele acabou. Então ele, não tendo mais o que fazer, terminou a prova escrevendo uma notinha. E essa notinha dizia: professor, me desculpe, eu fiquei tão envolvido com Deus que eu não tive tempo para o diabo. Aquele aluno não tirou a melhor nota da sala, mas a sua resposta foi a mais extraordinária de todas. Quando você se envolve com Deus, você não tem tempo para Satanás. Eu queria deixar esse desafio com você nesta noite de Natal. Neste novo ano que entrará, envolva-se com o Senhor, envolva-se com Jesus de tal maneira que não sobre tempo para o mal, que não sobre tempo para Satanás. E com certeza você experimentará o milagre do Natal todos os dias da sua vida. Vamos nesse momento cantar o último hino desta noite, o hino dos 364 do nosso inário, Que Tempo Já Faz.
Oremos. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e mesmo estando muito acima do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa realidade, Tu entraste em nossa história para transformar a nossa história, Senhor. E obrigado porque Tu desejas ter um encontro conosco todos os dias, um encontro no tempo e no espaço, um encontro em que possamos todos os dias desfrutar da Tua presença, da Tua companhia. Tu tens o universo para dele cuidar, mas Tu te preocupas com cada um de nós individualmente. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar tempo a Ti todos os dias. Hoje é noite de Natal. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos daquele momento em que o Senhor Jesus Cristo passou a fazer parte de nosso tempo, de nossa realidade. E ajuda-nos, Senhor, a acalentar todos os dias essa lembrança, de maneira que todos os dias o Senhor Jesus renasça em nosso coração. Dá-nos, querido Deus, uma feliz noite de Natal e acompanha-nos ao longo desta semana e do restante deste ano. É a nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua noite e te dê um Feliz Natal.